Quando crianças, tínhamos um certo jogo. Traçávamos com giz diversos quadrados na calçada. O parceiro nos tocava para dentro de um desses quadrinhos de giz, e dele não podia sair o prisioneiro enquanto não pagasse determinado preço de resgate. Por que não podia o preso sair da sua prisão? Quem o prendia lá dentro? Um traço branco de giz e nada mais. Mas as regras do jogo o obrigavam a se julgar preso, e por isso estava preso. Isso é divertido, enquanto não passa de um simples jogo. Mas seria trágico se as outras crianças fossem para casa e o preso se julgasse impossibilitado de sair do seu cárcere por causa daquele traço de giz. Para se libertar, bastaria cruzar o traço. O Divino Mestre, no tempo da sua peregrinação terrestre, encontrou numerosos homens que estavam presos por um simples traço de giz. Lá estavam os aleijados, os doentes de toda a espécie, à beira das estradas, à entrada do templo. Jesus os olhava e dizia: "Queres ser curado? Levanta-te, tome o teu leito e vai para casa." E eles se levantavam e andavam. Nada os impedia de andarem. Tinham apenas obedecido a uma certa regra da vida humana que estabelece que em certas circunstâncias ou com certa idade deve o homem ficar doente, e eles haviam aceitado essa regra como obrigatória. Jesus viu o traço de giz que os prendia, e eles, certos de que nada os prendia, levantavam-se e iam embora. A Lázaro disse ele: "Lázaro, vem para fora." E Lázaro veio para fora. Que é que o impedia? As regras do jogo da vida humana. E continuarão os homens a sofrer até que apareça alguém e veja que as leis do pecado, da doença, da pobreza são apenas traços de giz e lhes diga, em virtude da sua visão espiritual: "Qual é o teu impedimento?" Disse o Divino Mestre que todos nós devíamos tornar-nos como crianças, a fim de podermos abraçar a verdade. Muitas vezes, a razão para curas retardadas é a incapacidade do curador de ser assaz infantil para enxergar uma simples linha de giz, onde outros veem indícios de morte ou estatuem certo período para o término da doença. E quando se trata de um mal incurável, os homens enxergam 3 traços de giz, em vez de um só, e estão mais firmemente presos no seu cárcere do que nunca. Imaginem, um mal incurável. Que coisa pior poderia haver? Entretanto, é fato que a cura espiritual tem, muitas vezes, mais resultado com esses males incuráveis do que com os males curáveis. A razão é esta: quando o médico desengana o doente e diz que fez tudo o que pôde e nada conseguiu, então o paciente perde a esperança nos recursos da medicina, e esta falta de esperança o torna mais receptivo para os impulsos espirituais. Somente os traços brancos de giz, tempo, diagnóstico, sintomas e outros indícios podem fazer crer que és prisioneiro de doença e culpa. A única coisa necessária para a tua libertação é saltares por cima do traço de giz. E por que não? Que é que te impede? Uma crença? Uma teoria? No momento em que vejas nisto uma simples crença, uma simples teoria, apagam-se os traços brancos do teu cárcere e estás livre. É muito interessante entender isto intelectualmente. Fazer viver isto em pensamentos é muito divertido, mas eis que um dia defrontamos com algo que nos diz face a face: eu sou um aleijado, eu sou um mendigo, eu sou gripe, eu sou câncer, tuberculose, desemprego, pobreza, deficiência. E um tremor nos percorre o corpo todo,
e verificamos que só vivíamos em palavras e nada sabíamos da experiência da realidade. Temos de enfrentar o inimigo com atos reais. Encara-o bem de frente para verificar se porventura não se trata de um traço de giz ou de um braço carnal. E sabendo isto, chegarás à inabalável convicção: eu, o Deus em mim, é tudo em tudo. Tudo lá fora não és nada, senão um traço branco de giz, um pobre braço carnal. É esta a quintessência da cura pelo Espírito. Acordar. Seja qual for a tua luta contra a doença, pobreza, desemprego, tristeza, contra o pecado, deixa de lutar e acorda. Torna-te consciente da tua verdadeira unidade com o infinito. Não és nenhum nadador em vasto mar. Não és vítima de culpa e doença. Tu és a consciência do Cristo. Tu és filho de Deus. O erro contra o qual lutas é precisamente este que perpetua a luta. Uma vez sabendo que aquilo que Jesus chamava este mundo, isto é, a concepção material do mundo, é na realidade pura ilusão, então também compreendemos por que o Mestre podia afirmar: eu venci o mundo. Venceu o mundo pelo conhecimento de que este mundo é uma miragem criada pela nossa mente. E se nós quisermos vencer este mundo, só o poderemos fazer do mesmo modo, pela vitória da verdade sobre o erro, pelo triunfo da realidade sobre a ilusão. Não são os sentidos que se iludem, mas a nossa mente, que constrói juízos errôneos sobre aquilo que os sentidos nos apresentam. Todas as desarmonias que há neste mundo são um produto da mente. Este estado de percepção imperfeita da realidade e do eterno, não raro, é designado nos livros de autoajuda como estado hipnótico. Qualquer pessoa que tenha observado como a massa ou uma nação reage à propaganda ou publicidade sabe como funciona a hipnose das massas, quando as respectivas cobaias se sentem sob pressão e coação desses fatores. Nesses casos, não há nenhum hipnotizador individual. Como não existe uma determinada cobaia visada pela propaganda, mas o efeito não deixa de ser hipnótico, supondo que haja alguém que possua suficiente receptividade sugestiva, devido à falta de vontade própria. As vítimas desse impacto nada têm que ver com os processos de propaganda, mas o que não impede de caírem vítimas da hipnose coletiva. O indivíduo humano aparece no mundo já hipnotizado até certo ponto, porque o simples fator de nascer entre os homens o predispõe ao impacto hipnótico, uma vez que todas as pessoas do seu meio consideram o mundo material como realmente existente. E assim sucumbe também ele a essa fascinação universal. É esse ambiente coletivo da humanidade que atua sobre uns como doença, sobre outros como pobreza ou como outro mal. É a essa hipnotização universal que o indivíduo sucumbe, e em virtude da sua receptividade já lhe vem do seio materno. Consequência dessa sugestividade se revela depois pelo fato de aceitarmos os males desta vida, doenças, morte, limitações, deficiências, desemprego, inflação, guerras, acidentes, etc., como coisas inevitáveis. Ponhamos o machado à raiz da árvore e não percamos o tempo em lhe cortar apenas os galhos. Não tentemos curar aqui um pedacinho de carne e medicar acolá um fragmento dos nossos desejos desregrados. Compreendamos que a terapia espiritual não está interessada em curar uma pessoa
ou um estado mórbido particular. Ela se vê em face de uma hipnose coletiva. Começa a compreender que a natureza do teu ser é Deus e que a essência de tua alma é a essência de Deus e que a natureza do teu corpo é a do templo de Deus. Sim, o teu corpo é o santuário do Deus vivo. Cessa de condená-lo, de odiá-lo ou de temê-lo. Compreende que a tua mente é um instrumento através do qual pode fluir Deus, a verdade. Não condenes a tua inteligência dizendo que é imperfeita ou mortal ou má. Tal inteligência não existe no mundo de Deus. Existe uma mente só, e essa mente é instrumento de Deus. Se desistires dessa incessante mania condenatória, verás que a tua mente é um espelho límpido para refletir a tua alma.